Chamo agora, então, o Dr. Newton Junqueira, da Embrapa Cerrados. Uma boa tarde a todos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento, especialmente o Henrique, por esse maravilhoso evento e por ter nos dado essa oportunidade de vir falar um pouco aqui sobre o nosso trabalho. Eu sou pesquisador da Embrapa Cerrados e trabalho com maracujá já há algum tempo e participei das reuniões anteriores. Aqui tem vários colegas, a Laura, a Abel, entre vários outros, o Brancher também, que começamos tudo junto. E a gente está nessa luta aí. Então, viemos tentando, a gente está vendo que o resultado está bom, está melhorando, porque quando nós começamos a trabalhar com maracujá, a produtividade média do Brasil era de 4 a 6 toneladas de maracujá. Né? Hoje nós temos estados com alta produtividade, com produtividade média acima de 30 toneladas e, às vezes, produtividade acima de 70. Então, a gente continua, o tempo ainda é curto para uma pesquisa de uma cultura que foi recentemente domesticada, mas nós estamos aí. Eu vou falar um pouco aqui sobre o maracujazeiro na região centro-oeste e vou enfatizar mais o manejo da virose, porque, de certa forma, eu preocupei um pouco quando os pesquisadores aqui me disseram que o vírus chegou aqui e a gente vem lutando contra ele há muito tempo. Então, eu quero enfatizar mais em algumas medidas de manejo do vírus e também mostrar um caminho que nós precisamos seguir, né, e ver o caminho de cada um, porque eu acho que nós estamos ainda seguindo um caminho, mas não sabemos ainda se temos que seguir outros paralelamente ou se temos que seguir esse lá na frente, pegar outro rumo. Uma situação da produção na região centro-oeste, né, só dando aqui um enfoque na produção brasileira, em 2015, segundo o IBGE 2017, nós tivemos em 2015 uma área em torno de 51 mil hectares e uma produtividade de 13,6 toneladas por hectare. Né? Então, isso em 2015. Na região centro-oeste, nós tivemos uma produção de 18 mil toneladas, uma área colhida de 1.135 hectares e uma produtividade média de 16 toneladas por hectare. Então, considerando a produtividade nos estados aqui, Distrito Federal, o Distrito Federal lidera essa produtividade com 31 toneladas por hectare, seguido por Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com a produtividade menor. A região tem outros maracujás, tem uma área estimada de maracujá doce de aproximadamente 10 hectares e em torno de 5 hectares do BRS Pérola do Cerrado, que é uma passiflora cetácea. Então, nós temos passiflora edulis, passiflora alata e passiflora cetácea. Tá? Para você ter uma ideia, em 2015, o Distrito Federal tinha a maior produtividade do Brasil, 31 toneladas por hectare, seguido pelo estado do Espírito Santo. Desculpa, eu esqueci de colocar aqui. Espírito Santo com 23 toneladas por hectare e Santa Catarina com 18, 19, em torno de 19 toneladas por hectare. São as maiores produtividades do Brasil. Então, considerando aqui a evolução da produtividade no Distrito Federal, como nós estamos falando do manejo do vírus, a gente convive com o vírus no Distrito Federal desde 95, né, que ele entrou lá. Então, em 95 nós tínhamos, segundo o IBGE, nós tínhamos em torno de 6 toneladas por hectare de produtividade, né, no Distrito Federal. Em 2005 a gente já tinha 10,5 toneladas por hectare. Em 2015, 31 toneladas por hectare. Os trabalhos de manejo do vírus e de outras doenças intensificaram a partir da nossa reunião lá em 2005, na Embrapa Cerrados, que foi um marco para o maracujá, onde nós conseguimos reunir todos os maiores especialistas
do Brasil ali, e houve uma discussão muito boa, né? Naquela época tivemos a participação dos professores Ruggiero e vários outros também que contribuíram muito para esse caminho que nós seguimos depois. A maioria dos plantios no Distrito Federal e Goiás, estado de Goiás, principalmente na mais próxima a Brasília, é irrigada por gotejamento ou pivô central. Estima-se que haja em torno de 6 hectares dentro de estufa, com alta produtividade acima de 50 toneladas por hectare. Agora, quais são os principais problemas encontrados para o produtor? Climáticos. Nós temos um período de junho a outubro de baixa umidade relativa do ar, exatamente no período de fertilização das folhas do maracujá, no horário, meio-dia às 4, 6 horas da tarde. E o que acontece? Umidade relativa menor que 35% provoca um dessecamento na superfície do estigma e não há fecundação. Quando há fecundação, não há germinação do pólen, não há fecundação, forma frutos partenocárpicos, sem semente dentro ou com muito pouca semente. Para piorar a situação, nós temos noites frias, temperaturas abaixo de 15 graus durante a noite. Isso, de certa forma, aliado à baixa umidade, atrapalha muito. Então, nós temos floração até início de agosto. Nós temos floração em junho, julho, agosto, início de agosto. Mas não há fecundação, mesmo com a polinização manual, né, a fecundação é muito baixa, né? Então, o pessoal que cultiva em estufa já não tem muito esse problema, já consegue fazer nebulização, então consegue produzir maracujá nessa época, aí aumenta a produtividade por ano. A praga, a mosca do botão floral e a cigarrinha empoasca são as principais pragas que a gente vê. Pode passar, por favor. Mas temos outra, virose. Virose nós temos pelo menos 4 tipos de vírus que aparecem nos plantios, mas temos também a bactéria, que não é tanto problema assim, a antracnose provoca secamento de rama, verrugose também, fusariose, hoje a gente aprendeu a conviver com ela, fazendo plantios de muda maiores e em cima de camalhões. Pode passar o próximo, por favor. Então, esses vírus, o mais importante é esse aqui, do endurecimento do fruto, é a mais expressiva em termos de dano, é transmitido por pulgão, hoje nós sabemos disso, está presente em todos os plantios da região e praticamente quase em todo o Brasil. A pinta verde também é um vírus um pouco complicado também, chega a matar plantas. Esse aqui é transmitido pela mosca branca, como nós temos muito plantio de soja na região, muito plantio de feijão, quando eles tiram a soja ou tiram o feijão, ela baixa em cima dos maracujá. E realmente causam danos, é uma praga de difícil controle, e o mosaico de pepino que às vezes acontece. Próximo, por favor. Isso aqui é o sintoma do vírus do endurecimento do fruto. Próximo. Né? Aqui nos frutos, né, ele reduz o tamanho do fruto, diminui a quantidade de polpa, diminui o tamanho de folha. Próximo. E aqui, só mostrando o sintoma nas folhas dos principais tipos de vírus que a gente tem lá, que às vezes ocorre simultaneamente. E esse é o mais importante, que vocês conhecem. Esse é o mosaico pepino, essas pintinhas pequenininhas. E esse é o vírus da pinta verde, que ataca também, aparece também em frutos e na haste do maracujá, né? Então, aqui eu estou mostrando nas folhas, que é mais fácil identificar pelas folhas. Aqui vocês veem as pintas verdes, que na verdade não são verdes, né? São amarelas, só a parte inicial que são verdes, depois o vírus vai expandindo, ela vai formando tipo um mosaico. Próximo, por favor. Esse é a mosca branca, também provoca um tipo de vírus, encarquilha a folha, branqueamento das folhas e encurtamento dos entrinós, enrolamento, também é um vírus terrível, além dos danos causados pela própria mosca branca. Então, como que os produtores vêm convivendo com essa virose, né, no Distrito Federal? Quase todas as medidas são preventivas. Então, essas medidas retardam, ou seja, retarda a entrada da doença na área,
né? É simplesmente evitar que a doença entre rapidamente na área, retardo a entrada. Então, isso aqui escolhe uma cultivar tolerante. A gente não tem cultivares resistentes hoje, mas a gente tem cultivares mais susceptíveis do que outras. Ou seja, algumas são mais tolerantes. Então, é bom olhar isso, né? Essas mudas têm que ser produzidas dentro de telados antipulgão ou dentro de estufas, né? Ou então eles compram mudas de viverista certificado. O que mais acontece hoje é a compra de mudas de viverista. Eles levam essas mudas para o campo durante o período da seca. Elas são plantadas com irrigação, porque durante o período da seca há uma menos revoada de pulgão. Então eles ficam mais quietos, não voam muito, então não transmite o vírus. Alguns produtores já vêm adotando a muda tipo mudão, que é uma muda grande, nós vamos falar mais dela lá na frente. Há plantios dentro da estufa que retardam a entrada da doença no plantio. Eles fazem adubação química também no solo e foliar, fertirrigação e orgânica equilibradas. Então, quando eles não usam essas medidas, que já leva a muda pequenininha para o campo e ela pega o vírus, e o vírus se estabelece no plantio, muitos têm diminuído os danos da doença usando adubações ricas em nitrogênio e micronutrientes. Tem até um produto que chama Fertivírus, que é vendido na região e que diminui um pouco os danos do vírus. O uso do mudão, associado às demais medidas citadas anteriormente, produzidas dentro de estufa, tem sido a melhor opção para conviver com as viroses. Então, as medidas anteriores, elas são muito eficazes se são se são usadas juntamente, tanto o mudão como as outras medidas que nós estamos, com vazio fitossanitário local. O que é o vazio fitossanitário local? Só lembrando aqui, nós fizemos uma reunião em 2012 ou 2011 em Bauru com o professor Aloísio, da Unesp, professor Ruggiero, Narita, acho que tinha Cavacchioli, tinha outros pesquisadores do IAC, da APTA, e havia muita preocupação, ou seja, uma preocupação muito grande, como frear o avanço do vírus nas culturas. E depois de muita discussão, chegou-se à conclusão que tinha que fazer um vazio sanitário, associado ao plantio de mudas grandes, mudões, plantio em camalhões. Então, para evitar, porque tinha fusariose também, para tentar evitar a fusariose. Então, o que seria o mudão? O vazio fitossanitário. São medidas geralmente oficiais, tomadas pelo poder público, para evitar que certas doenças se espalhem. No caso da soja em Mato Grosso, o vazio sanitário foi proibir o plantio de soja fora da época comum de soja. Você destruía a soqueira, tudo. E no caso do maracujá, o vazio sanitário seria evitar que houvesse plantios novos misturados com plantios velhos e plantar numa única época, produzir as mudas dentro de estufa, telado antiafídeo e levar as mudas maiores no campo. Aí surgiu a ideia do mudão. Então, quando nós saímos dessa reunião, nós pensamos em fazer um experimento desse tipo, com mudas de diferente tamanho, né, na Embrapa Cerrados. Aí, buscando na literatura, eu tinha visto que a professora Neuza Stenzel já tinha feito um trabalho com diferentes tamanhos de muda, orientou um estudante, que foi um trabalho muito bom para embasar os nossos aqui. E, então, nós começamos a trabalhar com mudão. O que é um mudão? Mudão é uma muda que é levada para o campo com 1 a 1,80 metros de altura. E por que plantou o mudão? O mudão ele resiste mais, porque uma muda maior, quando vai para o campo, ela resiste mais ataque de praga, porque ela fica menos tempo exposta ao campo. Então, se você levar uma muda muito pequenininha, a muda vai demorar 3 meses a mais para chegar no fio, talvez 2 ou 3 meses a mais para chegar no fio, porque você já levou uma muda e já amarrar ela no fio direto, né?
E então essas são as razões do mudão, menos exposição, né? Então essa era a ideia, mas tínhamos que montar um experimento. Isso foi feito também em São Paulo. O professor Narita vai falar amanhã de alguma coisa nesse sentido, outras pessoas também vão falar. Então, pode passar o próximo, por favor. Então, como deve ser produzido o mudão? Tem que ser dentro de estufa antiafite, porque senão não adianta. O pulgão está voando para todo lado. Você pode produzir em sacos, germinar a semente de mudão, diretamente em sacos polietileno. Você pode comprar ou produzir as mudas em bandeja, tubetes, e em seguida transformá-lo em mudão. Então, não impede que você quer comprar uma muda lá no sul, lá no norte, você compra em bandeja, vem uns tubetinhos pequenininhos, chegando na sua propriedade, você faz um ambiente adequado, né, e coloca essas mudas lá num saco maior e conduz elas até completar 1 metro de altura, pelo menos. Manter as mudas dentro do telado antiafídeo antes de levá-las para o campo. E ao regar, evite molhar as folhas, porque quando você molha a folha da muda, vem antracnose, vem bacteriose, vem verrugose, tudo entra ali. Então, não é nem por causa do vírus, é por causa de fungo e bactéria. Então, quais as vantagens do mudão? Menor perda de mudas em campo após o plantio devido a ataques de doenças, pragas e roedores, mamíferos. Maior tolerância ao ataque da virose. Podridão de raiz, cupim, fungos, bactéria, pragas. Então, tem vários fatores aqui que ela tem vantagem. Inicia mais cedo a produção. Constatamos que tem maior produtividade por área, vocês vão ver por quê, geralmente por causa da densidade, maior durabilidade do plantio e facilita o manejo de roedores e outros. Quais as desvantagens? O mudão custa o dobro, mais que o dobro da muda convencional, é caro, o transporte é mais caro e mais complicado, porque as mudas vão com tutor, e exige muito maior espaço dentro de estufa e telado. Então, ela tem essas desvantagens. Pode passar o próximo, por favor? Isso aqui é alguns mudões produzidos por nós lá em telado fechado, para pesquisa. Esse pratinho aqui é para colocar água, para evitar molhar a folha das mudas, mas isso aqui tem outros artifícios que você pode usar, como hoje temos mangueira gotejadora, os gotejadores estão de 15 em 15 centímetros um do outro, você pode estender uma mangueira e gotejar em cima, você controla melhor do que isso aqui, tem que colocar água todo dia. Esse aqui é um tipo de mudão. Próximo. Aqui o transporte no campo, vocês verem que tem bambu aqui, as mudas colocadas dentro de uma caixa para ser transportada para o campo, e você vê que o transporte não é muito fácil. Próximo. Aqui já em campo, um plantio com 30 dias depois, esse jornal embrulhado aqui por isso que eu falei para vocês que permite um manejo melhor de roedores, porque a gente pode enrolar um jornal aqui no pé, amarra aqui com barbante aqui em cima, o jornal comum, e roedores como coelho, ratos, cutia, que a gente tem muito lá, e veados, outros bichos lá, e não vem comer, né? Então, você colocando uma muda grande, ela tem essa vantagem que você pode fazer isso aqui. Porque se a gente não fizer isso, colocar a muda pequena, o coelho corta tudo. Próximo. O plantio, aqui também um plantio de mudão, na área de produtor. Aqui em Camalhão, dá para vocês verem que tem uma cavidade de escoamento de água aqui, e todas enroladas em jornal para evitar ataque de coelho, que é um problema sério em São Paulo e em outros estados também. Próximo. E aqui eu vou mostrar rapidamente um experimento feito no espaçamento de 3 metros entre limpo, 2 metros, 2,5 entre plantas, num total de 1.320, usando diferentes tamanhos de muda. Pode passar, por favor. Aqui em 2013, que a gente implantou, né, irrigado, foi feita polinização manual, foi em área de produtor, e a gente percebeu que nós tivemos uma produtividade baixa, estimada, e foi problema de polinização. Mas se a gente considerar, os fatores mais importantes são esses aqui, a produção por planta, até aqui 120 dias, a muda com 120 dias tinha em torno de 1 metro de altura. Aqui mais ou menos 1,20 m, aqui 1,40 m, 1,50 m de altura.
Então a gente percebe que a produtividade caiu muito aqui, as mudinhas pequenas, de 40 centímetros de altura. Caiu um pouco aqui, né, nessa muda pequena, mas o que mais influenciou a produção foi a perda de mudas aqui. Nós perdemos aqui aproximadamente 40% das mudas que nós levamos para o campo. Então isso afetou, caiu pela metade a produtividade, quando essas mudas não foram repostas. Aí o produtor perguntou para a gente, mas em vez de botar mudão, por que eu não coloco 2 por cova aqui de 60? Bom, foi uma pergunta que eu não soube responder para ele, não sei até hoje responder. Se colocar 2 por planta, 2 mudas por cova, a gente compensa aquelas que perde. Próximo, por favor. Aqui o segundo ano a gente teve uma produtividade melhor, porque no final todo mundo foi atacado por vírus, todo mundo foi atacado por antracnose, mas essas pequenas aqui sempre foram mais prejudicadas na produtividade. Mesmo depois de velhas, elas continuaram produzindo menos. A produtividade aqui, olha, caiu pela metade de novo no segundo ano. Isso, a densidade caiu mais ainda. Então, o que acontece? A maior tolerância do mudão, né? Menor tempo de exposição. O próximo, por favor. Então, a outra linha que nós estamos seguindo é a pesquisa na área de melhoramento. Então, nós temos vários híbridos multiespecíficos. Nós temos híbridos lá que tem 5 espécies dentro dele. A gente busca resistência a doenças, não só a virose, mas a virose é a principal, né? Hoje a gente sabe que nós temos várias espécies silvestres com resistência ou tolerância. Eu não sei ainda se é resistência ou tolerância, dentro do subgênero Passiflora e também Astrofeia, que nós identificamos, né? Então, híbridos multiespecíficos dentro do subgênero já foram obtidos com sucesso, então a gente está validando. Astrofeia a gente não trabalhou, mas é um grupo muito resistente à doença. Pode passar, por favor? Mais um minuto eu encerro. Então, considerações finais, que é possível conviver com as viroses adotando medidas apresentadas, ou seja, medidas preventivas, mas o tamanho e a qualidade dos frutos no segundo pico de produção vão ser prejudicados do mesmo jeito, porque no segundo pico de produção, que às vezes coincide com o segundo ano, todo o plantio já foi tomado com virose e aí começa a afetar a qualidade do fruto, o tamanho, da rugosidade no fruto, mas quando você adota o mudão, no primeiro ano, você não tem muito efeito da virose na qualidade dos frutos, mas no segundo pico já tem. Quanto ao melhoramento para resistência ou tolerância, há fontes silvestres. Aqui eu cito algumas: pérola do cerrado é um material resistente à virose, resistente / tolerante. Passiflora tolosane é uma espécie muito boa que a gente utiliza, é do grupo de Stefana, né? Mas nós precisamos conhecer a genética dessa resistência, dessa tolerância, para a gente andar. Eu disse para vocês que eu não sei se é tolerância ou se é resistência, porque, de acordo com os princípios da fitopatologia, uma planta resistente é aquela que impede totalmente ou parcialmente a reprodução do patógeno, né? Segundo os pesquisadores que trabalharam com esse vírus, professor Tajima, Rezende, entre outros, que existe uma quantidade tão grande de vírus dentro do Passiflora tolosane quanto no Edulis. Quer dizer, então, isso não é resistência dentro do princípio da fitopatologia, é tolerância. Como é tolerância, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de transferir essas características por métodos de hibridações clássicas. Então, nós precisamos fazer um estudo de genética molecular e fazer um estudo mais profundo para a gente tentar identificar a natureza dessa resistência, porque nós estamos fazendo trabalho, mas a gente chega lá na frente, na 4ª, 5ª geração de retrocruzamento com Edulis, às vezes envolvendo 3, 4 espécies nativas resistentes. A intenção nossa é piramidar genes, mas nós estamos percebendo que os genes das espécies diferentes estão no mesmo sítio. Então, quando a gente faz cruzamento, ocorre sobreposição de genes, né?
Então, nós precisamos ter mais um estudo do genoma desses materiais resistentes para a gente ver como que nós vamos desencavalar esse gene, porque, pelo que eu vejo, um vem e tira o efeito do outro. É uma coisa difícil que nós estamos apanhando muito nessa parte de resistência. Até então, a gente vem convivendo com essas medidas de preventivas que, pela produtividade que vocês viram, a evolução da produtividade no Distrito Federal, essas medidas que nós estamos adotando lá, já é área de produtor, tudo, estão sendo satisfatórias, né? Então, não são todos os produtores que adotam, como eu disse para vocês, o uso, se passarem a adotar o mudão, talvez a gente consiga elevar essa produtividade de 31 toneladas por hectare, para 35 e até para 40 nos próximos 5 anos. Mas, como a maioria dos produtores compra muda de viverista, vem em tubetes pequenos, compram de longe, né? E hoje as cultivares mais plantadas lá são as BRS, Gigante Amarelo, Sol do Cerrado, mas tem também as FBs, tem IACs, tem pessoa que cultiva IACs. Então, geralmente, eles compram essas mudas de outros estados, chega em bandeja, tudo. Então, teriam que colocar. Então, isso aqui é o recado que eu passo, que nós temos que concentrar na genética disso. Nós não temos só Passiflora tolosane, nós temos muitas espécies, e elas estão principalmente na Amazônia, né? Mas há também no semiárido algumas espécies resistentes também. Pode passar o próximo. Essa aqui é a Passiflora tolosane, já que eu falei dela, uma espécie amazônica, né, que a gente apanhou muito no início da identificação dessa espécie, até que apareceram alguns pesquisadores, taxonomistas. Para nós, tudo que era vermelho era Passiflora coccinea. Aí um dia apareceram os pesquisadores, taxonomistas, hoje nós temos alguns faleceram, né? No exterior e aqui também, o professor Serve, mas nós temos o professor Bernat, do IAC, temos a Daniele Mig, temos a Milward, temos a Ana Cor, da USP. Então, nós temos hoje vários taxonomistas que estão desvendando isso aqui. E a partir de hoje já tem 6 ou 7 espécies descritas com flores vermelhas. Então, era uma espécie diferente e a gente achava que tudo que fosse de flor vermelha era coccinea, e tem muita gente ainda acha. Mas coccinea também é um material muito resistente à virose. Muito rústico, resiste fusariose, resiste bacteriose, resiste tudo. Difícil é transferir essa resistência para o Edulis, né? Então, muito obrigado aí pela atenção, era isso que a gente queria passar para vocês. Obrigado, Dr. Nilton Junqueira, da Embrapa Cerrados.